Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras. Palmeiras que segue no mercado da bola buscando novos reforços, já anunciou o Facundo Torres e o Paulinho e busca fechar aí com Andréas Pereira para ser o terceiro reforço aí para a temporada 2025. Palmeiras que recebeu aí uma proposta milionária pelo zagueiro Vitor Reis, proposta que veio do Manchester City. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. De Gustavo Gomes. Stefano Alba nos traz as informações do Alviverde. Enquanto alguns clubes decidiram fazer uma pré-temporada fora, o Palmeiras ficou em São Paulo e decidiu focar os trabalhos dentro da academia de futebol. Os exames já foram realizados e todo o elenco palmeirense já conseguiu treinar com bola e, obviamente, as novidades do Verdão também já pisaram em campo, também já se adaptaram ao novo clube. Eu estou falando, claro, de Paulinho e Facundo Torres. O Paulinho, na verdade, ainda não conseguiu trabalhar normalmente, porque passou por uma cirurgia há pouco e deve fazer trabalhos mais intensos apenas em abril para talvez em maio poder estrear com a camisa do Verdão. Já Facundo Torres, esse sim, o uruguaio chega para jogar de vez. E apesar dessas duas contratações, a presidente Leila Pereira deixou bem claro no final de 2024 que o grande interesse e o que o técnico Abel Ferreira vai trabalhar para este ano de 2025 é a manutenção do seu elenco. E a notícia que o torcedor recebeu hoje foi que Gustavo Gomes renovou seu contrato. Agora o vínculo do zagueiro se estende até 2027. E o Gomes é um dos pilares desse time de Abel Ferreira, é o capitão da equipe, já são 12 títulos com o Verdão, além também de ser o recordista na zaga de bolas na rede. É um zagueiro artilheiro, já foram 37 gols marcados com a camisa do Palmeiras. Mudou a minha vida, né? Positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho também. Então, sou muito grato, agradecer ao presidente, ao diretor também, que acreditam em mim. Então, feliz por ficar mais tempo aqui e só tenho que retribuir em cada jogo com esforço e dedicação. Outra manutenção também é Zé Rafael, ele que recebeu sondagens do Santos mais de uma vez, já tinha negado essa primeira conversa, mas o presidente Marcelo Teixeira tentou mais uma vez se aproximar do volante palmeirense. O Santos queria um empréstimo com uma cláusula contratual onde fosse obrigada a compra de Zé Rafael e ofereceu um salário maior do que o volante recebe no Palmeiras, mas mais uma vez Zé Rafael negou esse avanço santista. Lembrando que o Palmeiras estreia no dia 15 no Campeonato Paulista, pontapé inicial acontece dentro de casa no Allianz Parque contra a Portuguesa. Todos querem ficar no Palmeiras. Zé Rafael, Rony, vai todo mundo ficar lá abraçadinho com Abel Ferreira. E com contrato, até, né? Com contrato, obviamente. Até sei lá quando só o tempo dirá, só as renovações dirão. Agora, Laza, primeira renovação do Gustavo Gomes, renovação muito importante. O jogador não viveu seu auge em 2024, teve algumas quedas técnicas algumas vezes em 2024. Então a gente espera que essa renovação também e essa pré-temporada volte aos prumos do zagueiro. Com certeza, né? Um zagueiro fundamental nesse esquema do Abel, um zagueiro incontestável, um dos maiores artilheiros, zagueiros estrangeiros do Palmeiras. Sim. Então, dentro da história recente ali, dessas peças fundamentais, acho que ele sim também merece essa renovação de contrato, até 27, agora estende por mais um ano, né? Ele tinha até o final de 26, estende mais um ano. Tem para entregar, tem carga ainda para queimar, tem futebol para mostrar, obviamente, o Gustavo Gomes. Agora, a questão de Zé Rafael, Rony, eu acho que já é um pouquinho mais embaixo ali, porque é aquilo, né? São salários muito altos. Quando o Palmeiras renovou com os dois jogadores, acaba assim,
pagando um pouco fora do que o mercado quer. E aí você imagina um time que vai olhar os números do Rony em 24 e vai falar, eu vou pagar o salário que está apresentando de futebol? Então, não sei. Agora há pouco saiu a notícia também do Vitor Reis, que, ao que tudo indica, segundo o André Hernan, tem uma proposta do Manchester City por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros num zagueiro. Se for isso mesmo... Se for isso mesmo, tem que vender amanhã. Se for isso mesmo, acho que o Palmeiras tem que levar em Guarulhos e pega o voo para Manchester direto, porque uma oferta de 50 milhões por um zagueiro de 18 anos... Não é sempre. Não é sempre que acontece. E assim, o Vitor Reis é um garoto que a gente pode ver no futuro da seleção brasileira, mas estamos falando de 50 milhões de euros, que eu não faço a mínima ideia, nem quantos... 300 milhões de reais, mais ou menos, né? É isso. Mais ou menos isso. O City está muito simpático com essa oferta. Vamos ver se até lá as negociações esfriam ou aquecem de vez. Rápida também o Botafogo com as suas saídas, o Vasco que apresentou o Carille e ainda tem Fluminense, Inter, Flamengo, Galo. O mercado da bola sempre muito agitado em janeiro. Palmeiras, então, já se apresentou para a temporada, não é? Antônio Chamorro ainda sem o Abel Ferreira, que volta na semana que vem, mas já com reforços. Paulinho, também o Facundo Torres e aguardando o desfecho da negociação com o Andrés. Tem alguma atualização, Tonhão? Fala, Bruno, uma boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto é a mesma, segue esse compasso de espera com relação ao Fulham, né? Porque o Palmeiras já tem a oferta, já fez a oferta para a equipe londrina, são 22 milhões de euros, mas por enquanto o Fulham não quer negociar com tanta pressa assim o Andrés. O jogador se valorizou muito, especialmente nesse meio de temporada, é um dos principais jogadores, chegou a 100 participações com a camisa do Fulham em todas as competições agora no último final de semana, então assim, ele está muito valorizado na equipe, tanto também pelo técnico Marco Silva, mas o Palmeiras ainda acredita que pode convencer o jogador, especialmente o clube inglês, a fazer essa transferência. O que a gente sabe por enquanto é que o Fulham ele ainda, como abriu a janela de transferências na Europa agora, então eles esperam uma oferta maior até de outros clubes pelo Andreas Pereira, e aí também teriam tempo até de buscar um substituto. Até surgiram notícias hoje na Europa de que o Douglas Luiz, que está na Juventus, que saiu do Aston Villa, mas que não vem tendo oportunidades com o Thiago Motta, poderia voltar à Premier League e o Fulham é um dos interessados. Então, de repente, ali poderia ser até esse substituto caso negocie o Andreas Pereira. Mas, por enquanto, o Palmeiras aguarda esse desfecho, trabalha com o Facundo Torres e o Paulinho. O Paulinho ainda não está à disposição, só vai poder sair do Palmeiras depois de abril. E o plano B é o Matias Villaçante, o volante paraguaio que atua no Grêmio. O Gustavo Quinteiros, o técnico que foi apresentado nesta semana, disse que conta com o jogador e que ele espera que o jogador tenha mais uma boa temporada para aí sim ir para a Europa, não precisando fazer uma espécie de trampolim, saindo do Grêmio para ir para a Europa, não precisaria ir para o Palmeiras. Então, assim, é um jogador que o Gustavo Quinteiros conta bastante para essa temporada de 2025 também no Grêmio, o Bruno e Mário. Obrigado, Chamorro. Então, tem o clube inglês se movimentando por lá, hein, Breiler, com essa possibilidade de perder o Andrés. O Andrés é um jogador que, para o Palmeiras, representa uma oportunidade de dar variação tática ao Abel com a saída do Dudu. Muitas vezes o Abel ficou preso ao mesmo esquema, com dois jogadores abertos pelo lado, e agora com o Andrés, ele ganha até a opção de jogar num 4-4-2, com dois meias, dois atacantes, Paulinho e Flaco Lopes, eventualmente até o Paulinho com o Facundo. O Felipe Anderson, se ele resolve manter o sistema, pode ir para o lado direito, o Andrés mais aberto pelo lado esquerdo, como ele já jogou na carreira, principalmente nas seleções de base. Então é um jogador muito interessante, muito versátil, como admira o Abel. E no futebol brasileiro, por mais que a passagem no Flamengo tenha ficado marcada por aquele lance na final da Libertadores, o Andrés tem potencial para sobrar, para ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, porque está no auge da carreira, jogador de seleção, vai continuar certamente no radar do Dorival e está muito bem. Com o Abel tem potencial para jogar e, para mim, chega para ser titular, independentemente do nome, coloca pressão no Veiga também, de certa forma, aumentando a concorrência no elenco. Eu vejo como um golaço do Palmeiras a contratação do Andrés chegar. Normalmente é muito difícil conseguir tirar a informação de dentro do Palmeiras. O Palmeiras costuma ser muito sigiloso e as informações elas vazam
pelas outras partes da negociação, ou do jogador, ou do outro clube. Mas, normalmente, quando vaza a notícia de dentro do Palmeiras, é a notícia ruim, aquela não tem mais negócio. Nesse caso, ninguém do Palmeiras fala nada. Então, talvez seja um sinal de que o negócio continua acontecendo. É porque o Fulano já deixou bem claro qual a posição dele. Vai esperar, como o Tonhão falou pra gente. Tá lá a proposta na mesa, o Andrés veio com bons olhos, pelo que, enfim, a gente já tá lendo há bastante tempo, vir pro Palmeiras justamente pelo que a gente vem falando. No Fulham, ele sabe que não vai brigar por títulos e tudo mais. Ele vai ser um cara que vai jogar bem, um cara acima da qualidade da equipe, mas que vai continuar no meio da tabela. No Palmeiras, ele sabe que vai brigar por títulos. Então, o Andrés, pelo que a gente já viu, veio com bons olhos vir pro Brasil, porque ele sabe que vai brigar na parte de cima da tabela. E o Fulham tá fazendo o papel dele. Mês de janeiro, lá na Inglaterra, tem como dezembro, no final de dezembro para janeiro, são muitos jogos, tem a questão das Copas também e tudo mais. Então, o Fulham tá fazendo a parte dele. Ó, vamos segurar a onda, vamos esperar, vai que pinta alguma proposta e para ver também a reposição. Como pode repor. O Douglas Luiz é um baita nome, o Tonhão falou ali, porque o Douglas Luiz realmente custou um dinheiro significativo para a Juve, não vem jogando lá, de repente é essa reposição. E ele foi bem na Inglaterra. Foi bem na Inglaterra, foi bem, era um dos capitães, inclusive, do Aston Villa. Mas, de repente, até essa questão de, já tem uma reposição, já tá no radar a reposição. Embora seja outra característica. Claro, ele faz mais primeiro e segundo volante, o Andrés faz mais segundo e pode fazer, melhor ainda, de camisa 10, né? Meio armador mesmo. Mas se tem tá sendo ventilado já um possível jogador pro lugar do Andrés, a torcida do Palmeiras pode ficar mais animada ainda. De repente, pode ser um final feliz para a torcida do Palmeiras, o Andrés Pereira. O Andrés é um 8 que pode ser 10 e o Douglas é um 5 que pode ser 8? Isso. Na minha opinião. Porque o Douglas é mais defensivo do que o Andrés. O Andrés pode jogar de 8, pode jogar de 10, pode jogar aberto, como pode jogar de 7. Pode jogar de 7. Enfim, o Andrés joga em diversas funções. E bem. E isso agrada ao Abel, principalmente pensando na saída do Estevão no meio do ano, ganhar mais um jogador de frente ali para ter opção de variação. É porque aí já tem também o Facundo, né? O Paulinho, então pode ser alguém que desempenha esse papel também taticamente por lá. Pegam no de primeira de qualquer forma. A nossa enquete é sobre o Rony, essa história que tá quente. O Rony deveria ganhar menos, aceitar ganhar menos e ir para o Fluminense? Ficar no Palmeiras ou esperar uma proposta melhor? Qual será o futuro de Rony, hein? Vocês contem aí pra gente o que deve acontecer. Aproveitem e se inscrevam no canal do All Sport. Deixem o like de vocês que nos ajuda bastante. Então, bora falar de Rony? Bora falar do Rony, porque ele tinha tudo para ir para o Fluminense. O PVC trouxe ontem em primeira mão com exclusividade que o Clube Carioca e o Palmeiras já tinham um acerto. Faltava o Fluminense fechar com o próprio Rony. E foi aí que deu ruim. Porque o Rony recusou a oferta salarial do Fluminense. O Rony, tá podendo, tá valorizado, não quer diminuir o salário, não. Mas ainda vai insistir, o Fluminense vai subir a oferta? É isso que eu quero saber de você, PVC. Então, o Fluminense já subiu a oferta. Agora, o Fluminense disse que subiu a oferta antes da recusa que foi anunciada ontem. Então, vamos deixar claro aqui o seguinte. Ontem, a gente deu aqui no de primeira, com perdão da redundância, que entre Palmeiras e Fluminense estava tudo certo. Mas que havia uma pendência da questão salarial e que o Rony podia recusar. O Rony recusou a oferta inicial. Só que ontem já tinha a nova oferta do Fluminense. Para o Rony. O Fluminense já tinha subido a oferta. O Fluminense está um pouco incomodado, não com a recusa do Rony, porque o Fluminense entende que a recusa do Rony é absolutamente natural, normal. Você pode não gostar do Rio de Janeiro, você pode não querer jogar no Fluminense, você pode querer ir para os Emirados Árabes. Aliás, esse é um ponto importante. O staff do Rony espera por uma oferta dos Emirados Árabes que não chegou. Mas no meio da negociação, foi dito para o Fluminense que o Botafogo tinha feito proposta, não fez. Que o Santos tinha feito proposta, não fez. Então, o que o Fluminense está incomodado é com a maneira como o staff do Rony está lidando com a proposta oficial do Fluminense. Então, você pode perfeitamente dizer, não, eu não quero jogar no Fluminense. Só que o Rony não está dizendo isso. O Rony demorou muito. O Rony não, mas o staff do Rony demorou muito
para fazer a oferta, para fazer a resposta definitiva. E, aliás, não fez ainda, porque o Rony está esperando uma possibilidade dos Emirados Árabes. Então, isso incomoda o Fluminense. Mas o Fluminense já subiu a oferta, o Fluminense não desistiu do negócio, e o Fluminense espera uma resposta do Rony. Qualquer resposta, sim ou não. Olha, o dinheiro que tem aqui é este. Você quer? O dinheiro vai empatar no final. Ele vai ganhar menos, 25% menos, mensalmente, mas a proposta completa, com bônus e luvas, vai levar o dinheiro a ser igual no final desses 2 anos, dos quais ele tem contrato com o Palmeiras. Então, a questão é a avaliação do Rony. Mas seria uma espécie de leilão que o Rony está fazendo, ou o staff dele, ou é muito forte dizer isso, PVC? Não, eu acho que o Rony está esperando o mercado dizer para ele se tem outra oferta. Porque o Fluminense, o que ficou escancarado, Luísa, nessa conversa, foi o seguinte: o Fluminense é o único grande clube do Brasil que não paga R$1 milhão por mês para nenhum dos seus jogadores. Estou falando de grandes clubes. O Fortaleza não paga. O Fortaleza é um grande clube, né? Mas vamos falar que o Fortaleza é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, podia ser colocado na lista dos grandes clubes, mas a gente, historicamente, olha para o Fortaleza como um grande clube regional. Os 12 grandes. Flamengo paga mais de R$1 milhão por mês para jogadores, no plural. Vasco paga o Felipe Coutinho para o Paê, pelo menos. Botafogo, não precisa nem dizer. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos estão oferecendo R$1 milhão para o Tassiano. Internacional, Grêmio, Cruzeiro, paga R$3 milhões para o Gabigol, contando luvas. Atlético, o Hulk não se fala. Então, os 12 grandes, dessa lista de 12 grandes, o único que não paga R$1 milhão para nenhum jogador é o Fluminense. Aí você vai dizer assim, mas então não vai competir. Ora, o Fluminense foi campeão da Libertadores há 1 ano e 2 meses, com essa política salarial. Então, o que o Fluminense está dizendo é que essa combinação de austeridade e competitividade é possível. É fácil? Não, não é fácil. O Rony não vai perder dinheiro ao final do contrato com o Fluminense. Ele vai perder dinheiro mensal. Isso ele vai. E é isso que o Rony não está gostando, ou o staff do Rony não está gostando, mas o que o Fluminense está incomodado não é com o fato do Rony recusar, se de fato recusar. O que o Fluminense está lamentando é a falta de resposta. Cara, você quer namorar comigo? Só me fala sim ou não, cara. Só isso. É ser mais objetivo, né? Me fala o que você quer para minha vida seguir, né? Ou a gente fica junto ou minha vida segue. Acho que é mais ou menos isso. Agora, PVC, você falou de um patamar salarial que, por mais que outros clubes tenham jogadores que entrem nesse patamar, é muito elevado. Claro que o Rony tem a sua importância no Palmeiras, mas é muito dinheiro que a gente está falando. Você acha que isso pode dificultar para o Rony ir para o mercado interno aqui no Brasil? Talvez o destino dele seja mesmo fora do país, para ele ganhar essa quantidade de dinheiro que ele quer ganhar, ainda que o Flu tenha chegado, juntando outras maneiras, bonificações e tal? Eu acho assim, o Rony, ele pode perfeitamente esperar uma proposta dos Emirados Árabes, uma proposta que não existe. Existe a expectativa da proposta. Então, esse é o ponto. Agora, o Rony pode perfeitamente dizer, não, como o Zé Rafael fez. O Zé Rafael, eu vou ficar no Palmeiras e eu vou jogar. O Zé Rafael está apostando nele. Quer dizer, eu tenho um contrato. Se vocês não me quiserem aqui, tudo bem, mas se você vai me ver no treino, e vai ser difícil você não me escalar, porque eu vou me esforçar ao máximo, eu vou trabalhar ao máximo, eu vou jogar. Vai ser difícil você melhorar no treino só se for de sacanagem. Você vai melhorar no treino e vai dizer, preciso botar esse cara para jogar, porque ele está treinando melhor que os outros. E não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é o que o Zé Rafael está apostando. O Rony pode apostar nisso, ele tem mais 2 anos de contrato com o Palmeiras. O Palmeiras é obrigado a cumprir os 2 anos de contrato com o Rony se não tiver uma oferta.
É total direito do Rony. O que não é direito é você não responder a quem pretende contratar os seus serviços. É só isso. É jogar claro, né? PVC, eu ia entrar nisso que você comentou. O Rony, ele tem contrato com o Palmeiras e ele tá muito confortável nessa posição, né? Ele ganha bem, ele tem contrato, tô aqui de boa, se surgir algo melhor eu vou. Ele ganhou uma concorrência maior com a chegada de novos jogadores e também perdeu espaço com o Abel Ferreira. Você acha que ele pode recuperar esse espaço no Palmeiras? É uma boa aposta para ele também permanecer pensando na carreira dele? Eu acho que o Rony está pensando em sair porque ele está esperando uma proposta dos Emirados Árabes que pode surgir. Mas eu acho que ele tem condição. Ele tem futebol para jogar no Palmeiras. Eu acho, como eu disse ontem, lembrei do Edu Bala. O Edu Bala na história das escalações famosas do Palmeiras é só Edu, né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, do Mir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. O Edu, um dia eu estava no Parque Antártica e o Guina, centroavante, foi cabecear uma bola rasteira e o cara que estava do meu lado falou assim: cara, pensei que nunca ia ver um jogador tão burro quanto o Edu, vem esse Guina cabecear uma bola rasteira. O Edu não era burro. O Edu saiu do Palmeiras depois de prestar inúmeros serviços para o Palmeiras, campeão paulista em 72, campeão brasileiro em 72, campeão brasileiro em 73, campeão paulista em 74, campeão paulista em 76. Ele ganhou 5 títulos relevantes, sem contar com Torneio de Mar del Plata, Ramon de Carranza, etc. E a torcida começou a chamar ele de burro. Cara, o Edu tá na história do Palmeiras. O Rony é a mesma coisa. O Rony é um jogador que vai ficar sempre lembrado. Você sempre vai dizer o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo e Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony, Luiz Adriano na frente. Qual é esse time? Que jogo é esse? Palmeiras 1, Santos 0, final da Libertadores de 2020. Tá lá o Rony. Quem deu o passe pro Breno Lopes fazer o gol do título? Foi o Rony. Então, assim, o Rony tá na história do Palmeiras. O Rony está na história do Palmeiras. A torcida pode ficar de bico agora. Se ele voltar a jogar bem, faz as pazes em 10 minutos. Agora, ele tem o direito de sair e o Palmeiras tem o direito de querer negociar. Se ele quiser ficar, ele tem que chegar e treinar bem todo dia. Aí vai jogar. Então tá aí, pessoal. Foi um vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que segue aí negociando mais reforços para a temporada 2025. O jogador que o Palmeiras mais quer nesse momento é o Andrés Pereira. Já acertou as bases salariais com o atleta, mas o Furra não quer liberar o jogador. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.